Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, mais um vídeo aqui no nosso canal, canal esse que fala de empreendedorismo, fala de e-commerce, fala de mindset, mais um monte de coisa bacana. Se você é novo aqui, primeira vez que você está chegando, meu nome é Léo Mantovan, seja muito bem-vindo. Eu trabalho com e-commerce há mais de 13 anos e eu transmito meu conhecimento aqui nas redes sociais, aqui no YouTube e mais onde der para transmitir, eu tô por aí. Se você é novo, pense em se inscrever no canal, ativar as notificações, porque toda semana a gente está colocando 2, 3 vídeos aqui, só com tema bacanas, temas solicitados aí pela galera. Então, hoje o tema é muito bacana e muito solicitado pela galera. Qual que é o tema? Qual que é a margem de lucro ideal para se trabalhar nos marketplaces, Léo? Você é o cara que trabalha em um montão de marketplace aí, Magalu, Mercado Livre, Shopee, entre outros aí. Então explica para nós aí como que funciona a margem de lucro nesses marketplaces. Como é que funciona para ganhar dinheiro de verdade? Porque a gente escuta um monte de gente falando que dá para ficar rico, um monte de gente que dá para fazer um monte de coisa, mas explicar como é que faz para botar o dinheiro no bolso ali mesmo, ninguém explica. Então, por isso eu estou trazendo esse vídeo aqui hoje, tá? Então o tema de hoje é qual a margem de lucro perfeita para os marketplaces. Fica comigo até o final desse vídeo, que você vai entender tudo sobre o assunto. Então, qual que é a margem de lucro ideal? Primeiro, antes de eu falar a margem de lucro ideal, eu tenho que explicar para vocês que cada marketplace tem uma regra diferente. Mercado Livre tem uma regra, Magalu tem uma regra, Shopee tem uma regra, Olist tem uma regra. Então, cada marketplace que você trabalha vai ter uma regra diferente. Então, você vai precisar aprender a precificar muito bem os seus produtos, tá? A gente tem outros vídeos aqui no canal, depois dá uma olhadinha nas playlists ali, que você vai aprender a precificar da maneira correta. Tem vídeo ensinando a fazer planilha, tem uma série de coisa legal aqui no canal para você aprender e não deixar mais dinheiro na mesa, não deixar de faturar da maneira correta, tá? Então, entenda, tá? Cada marketplace vai ter uma precificação diferente. Então, já começa por aí. Para você ter uma lucratividade saudável, você precisa aprender a precificar bem os seus produtos, tá? A gente tem um vídeo, inclusive, explicando a diferença de markup e de margem de contribuição, para você entender bem certinho como é que funciona e não perder mais dinheiro, tá? Para o e-commerce, pro marketplace, eu gosto mais de trabalhar com margem do que com markup, tá? Eu acho que faz muito mais sentido. E falando nisso, a gente precisa entender também, além de entender que cada marketplace tem sua regra e que cada marketplace tem que ser precificado diferente, a gente tem que entender que muitas vezes os vendedores que estão lá no marketplace, porque a maior pergunta que chega para mim é: Léo, eu vi um produto que eu estou vendendo, eu pago 10 no produto para vender e tem uma pessoa vendendo a 9. Esse cara está perdendo dinheiro porque eu tenho o melhor preço, é impossível esse cara ter esse preço. É impossível que alguém tenha um preço melhor que eu nesse produto. Eu entendo o seu ponto de vista e acredite, às vezes até eu me deparo com algum produto que eu estou vendendo e eu olho lá e falo assim, caramba, como é que esse cara está fazendo esse preço, né? Como é que esse cara chegou nesse valor? Não é possível. Eu tenho valor a X e o cara, pô, tá vendendo mais barato. Só que aí você tem que entender o seguinte: cada comprador, no caso, vendedores dos marketplaces são compradores, eles compram mercadoria para revender nos marketplaces. Então você tem que pensar por aí, ó. Cada empresário daqueles que está lá no marketplace trabalhando, principalmente os profissionais, ele vai ter uma negociação diferente com o fornecedor. Acredite, não existe uma negociação exatamente igual de um vendedor para outro vendedor, a não ser que seja muito iniciante ali, sabe? Uma tabela bem base ali, uma tabela bem inicial. Quando você começa a fazer relacionamento com os fornecedores, você vai começar a ter prazo de entrega, prazo de pagamento, você vai começar a ter tabelas especiais com preços mais atrativos. Então entenda, tá? Não são todos os vendedores que vão ter a mesma condição, às vezes no mesmo fornecedor.
Então, como é que você faz para ser um cara competitivo? Como é que você faz para entrar nesse mercado e começar a fazer dinheiro? Né? O tema do vídeo de hoje é qual a margem ideal para trabalhar nos marketplaces, para vocês verem que não é tão fácil assim. Eu poderia chegar aqui para vocês e falar, não, a margem ideal é 10%. Tá bom. Você ia ficar se matando para pegar 10%, ou às vezes você ia falar, não faz sentido 10%, porque eu tenho muito mais margem que isso. Então, como tudo que eu faço, a ideia é ensinar conceito. E entenda, cada marketplace tem uma precificação, cada comprador tem uma negociação diferente dentro dos fornecedores. Se você colocar isso na cabeça, a gente começa a montar o quebra-cabeça da margem perfeita. A gente começa a montar o quebra-cabeça de como você vai fazer para ter, de fato, lucro nos marketplaces, tá? Como é que você vai fazer isso aí? Primeiro, entender a precificação correta. Depois, começar a fazer relacionamento com os fornecedores. Às vezes, você vai comprar num fornecedor e você não vai ter aquela margem, aquele preço legal para você poder revender nos marketplaces, mas é a primeira compra. Então, às vezes, vale trabalhar com uma margem mais apertada, né? Eu, por exemplo, tenho produtos no meu mix de produto que eu ganho 20%. Tem produto que eu ganho 10%. Tem produto que eu ganho 5%. Tem produto que às vezes eu ganho 1%. E tá tudo bem, porque faz parte da estratégia de negócio. O que você tem que ter em mente é que você precisa ter lucratividade. Se você olhar os meus vídeos aqui, você vai ver que a base de tudo que eu falo aqui é: empresa tem que dar lucro. Empresa que não dá lucro não serve para nada. Então, ótimo, empresa tem que dar lucro. Então eu entendi que cada marketplace tem um modelo, cada comprador tem um nível de relacionamento com o fornecedor, isso vai trazer um preço diferente, e eu consigo trabalhar com várias margens diferentes dentro do meu mix de produto. A ideia aqui é ter uma margem média de lucro, assim como nós temos um ticket médio, né? Eu vendo um produto de 100, um produto de 200, pega os dois, vende um de cada, divide, você vai ter uma margem, um ticket médio de 150. A margem é a mesma coisa. Eu tenho uma margem de 10%, uma margem de 20%, fiz uma venda em cada, tenho 15% no geral. Então, assim, você precisa entender que a diversificação de mix de produto, diversificação de fornecedores, você não pode ficar travado no eu quero 10% em todos os produtos, quero 15% em todos os produtos. Tem produto que vai te entregar uma margem maior, tem produto que vai te entregar uma margem menor, não tem jeito de fugir disso, sabe? O que a gente consegue fazer aqui é montar estratégias para que a nossa margem fique melhor a cada semana, a cada mês, a cada ano, porque a gente está trabalhando para médio e longo prazo, mais longo prazo do que médio até. Né? A base de tudo que eu falo aqui, a base de todo o conhecimento que eu passo, nunca é imediatista, nunca é faça dinheiro agora, não, faça dinheiro todos os dias para que lá na frente você tenha um montão bem grandão de dinheiro feito. Então, entenda, você precisa construir um mix de produto baseado no relacionamento que você tem com seus fornecedores. Entenda que eu falei fornecedores, eu não falei um fornecedor. Você tem que ir construindo esse relacionamento com os fornecedores aos poucos, e no começo sim, você vai aceitar margens bem pequenas. Você tem que aproveitar que você está começando, você tem que aproveitar que você às vezes é MEI, que você não paga imposto, paga só aquela taxa fixa, ou que você é simples da primeira faixa, paga ali 4% da faixa inicial, para aproveitar e crescer a lucratividade da sua empresa. Não é porque você está pagando pouco que você vai ganhar muito no começo, como muitos eu vejo falando. O ideal é que você, no começo, esprema a sua lucratividade, apesar de ser difícil, porque muitos entram nesse mercado, eu preciso fazer dinheiro, e acaba não fazendo nada, acaba tendo problema. Por quê? Foca no agora. Então, entenda, você precisa construir um mix de produto, precisa construir relacionamento com seus fornecedores, precisa ter um pouco de paciência e resiliência nesse início para que
ao longo do tempo, você vai construindo margem de lucro, né? Vá montando kits onde você coloca um produto que às vezes você tem menos margem do que o outro. Então, tem um produto aqui nesse kit que me dá 2%, 3%, tem um que me dá 40%. Junta esses produtos, faz uma média. Claro que também existe uma diferença muito grande entre tickets, né? O cara comprou a 80 centavos um produto, vendeu a R$3, isso aí vai dar uma margem absurda. Só que o volume financeiro é pequenininho. Se você não escala isso na demanda, no número de unidades vendidas, o dinheiro acaba se tornando irrisório. Então, é claro que um produto com 300%, 400% de margem, só que uma margem ali de centavos, não faz muito sentido trabalhar num primeiro momento, assim, sozinho. Por isso que é legal você incluir produtos no seu mix e fazer cada vez mais kits, cada vez mais combos de várias unidades, né? Por exemplo, eu acabei de falar, um produto que te dá 200% de lucro. Pô, você paga R$1 lá e tem 200% de lucro em uma unidade. Só que você pagou R$1, você vai ter 200% de lucro, você vai lucrar um pouquinho. Agora, se você vender 20, 30, 40 unidades desse produto com a mesma margem de lucro, às vezes diminuindo a margem de lucro um pouquinho, pô, eu paguei R$1, vou ter 100% de margem de lucro para vender no combo, vender no kit, só que eu vou vender 30 unidades, 40 unidades, 50 unidades, começa a fazer sentido para você ter esses produtos no mix, sabe? Por quê? Porque o lucro médio, ele acaba crescendo e você vai ter um resultado melhor. Então, assim, entenda que não existe um número padrão. Eu poderia jogar um número no vento aqui, falar, não, é 10%, mas tem uma série de fatores. Eu nem estou falando de custo da empresa, tá? Porque hoje, por exemplo, o meu custo, garanto que é mais alto do que o custo de muitos que estão assistindo esse vídeo. Hoje eu tenho vários funcionários, eu tenho aluguel de espaço para trabalhar, eu tenho muita conta para pagar, então a gente acaba tendo um custo operacional e umas despesas operacionais altas, o que faz com que eu precise de mais escala de negócio. Para eu ter mais escala de venda, eu preciso sacrificar um pouco de margem, né? Faz parte do jogo. Quanto mais você fatura, a margem vai ficando cada vez mais complexa. Marketplace é um lugar onde você não tem grandes margens para se trabalhar. Tá? Quando você vê uns caras falando, não, trabalho com 200%, 100%, cuidado, né? Mesmo importando produtos ou fabricando, que é, no caso, o que mais dá margem para se trabalhar, é difícil você chegar numa margem tão alta, a não ser que você tenha um produto exclusivo, com valor agregado. Aí sim, você tem uma marca? Ótimo. Essa marca tem um valor agregado? Ótimo. É aquele exemplo do café, né? Uma xícara de café no boteco da esquina custa R$3. Uma xícara de café no Starbucks ou na Hofner ou em qualquer marca famosa dessa, no mínimo é 8. Então, para você ver que café é café, valor agregado, né? Diferença de preço e valor. A gente precisa entender isso. Então, você quer ter uma lucratividade maior? Começa a construir marca, começa a fazer branding, ou começa a importar produtos. E começa a importar produtos e construir marca, né? Com isso, você vai ter uma maior lucratividade. Isso eu posso garantir para você. Tá? Então, assim, Léo, eu preciso de um número. Você não falou um número. Tá, eu vou falar um número aqui, ó. Tá dando lucro? Esse é o número. Não tenha prejuízo. Empatar 0-0, às vezes também funciona. Depende do seu objetivo. Quero escalar um produto, quero fazer ele vender mais. Às vezes você vai precisar empatar no 0-0 para fazer esse produto aquecer e conseguir lá na frente ir aumentando o preço e te dando uma margem, tá? Então, não tem fórmula mágica, gente. Tem processo, tem que respeitar os processos, tem que fazer relacionamento com os fornecedores, tem que entender o mercado, entender os marketplaces, compreender a lógica dos kits e combos para se beneficiar disso, trazer mais valor para o seu negócio
E num futuro, quando você tiver ali um pouco mais de capital, pensar sim em fazer uma importação simplificada. Você não precisa de tanto capital, mas precisa de um valor um pouco mais elevado. Depois uma importação de container compartilhado ou uma importação de container só seu. Mas lembra que você vai precisar de fluxo de caixa, você vai precisar de uma série de coisas. Importação é tema para outro vídeo, para outra aula que eu vou fazer em breve, tá? E fabricar, né? Fabricar também é uma opção, mas também requer investimento, precisa de capital para comprar maquinário, contratar pessoas, alugar espaço. Então, na realidade que você tem, tente fazer o melhor possível sempre. Qual que é o melhor possível sempre? Ter lucro, transformar a sua empresa numa empresa lucrativa, tá bom? Bom, fico por aqui nesse vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido que não existe um número preciso, que você precisa ter lucro, mas que é difícil precisar um número. Lá assim, 10%, isso aí é balela. Depende do custo da sua empresa, depende do custo dos seus produtos, depende do monte de fatores, tá? Tenha lucro. Isso é o mais importante, tá bom? Então, sucesso para vocês. Muito obrigado por participar aqui do canal, estar aqui até agora. Se inscreve se você não inscreveu ainda, para de ser preguiçoso, loga aqui no Google e se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. A gente vai botar vídeo direto aqui no canal agora. Fica ligado que eu vou começar a fazer lives por aqui também, tá? Eu tô montando um negócio legal pra caramba. Então, ficamos por aqui. Tchau!